Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Aqui neste vazio, onde tão só me encontro, a vida que me quer tornou-se desespero. Se tudo em mim é frio, tristeza e desencontro, de que serve viver a vida que não quero? Se tudo em mim é frio, tristeza e desencontro, de que serve viver a vida que não quero? Sempre que vivo um sonho e nesse sonho avanço, a vida corta o passo e tudo em mim recua, num gelo tão medonho, sem calma nem descanso, deixando-me cansaço na alma triste e nua, num gelo tão medonho, sem calma nem descanso, deixando-me cansaço na alma triste e nua. Se nada me seduz, quero voltar um dia à vida que eu quis ter e há muito me deixou, até que volte à luz da tua companhia, para voltar a ser aquilo que não sou, até que volte à luz da tua companhia, para voltar a ser aquilo que não sou. É considerado um dos melhores poetas de fado da atualidade, cantado por vozes como Cátia Guerreiro, Beatriz da Conceição e Ana Tércia Maria, entre muitos outros. Acaba de lançar 2 livros, Memórias de um Cão Aposentado e Com Hora Marcada. Bem-vindo, Fernando Campos de Castro. Do Porto para Lisboa, afinal há mesmo fado e fadistas na cidade invicta? Há poucos. Aqui é mais, muito mais. Aqui em Lisboa? Em Lisboa, sim. Em Lisboa. Então como é que se sobrevive? Eu nunca vivi dos livros nem dos fados, principalmente. Felizmente para si. Felizmente para mim. E que me dá um alívio muito grande. Eu sou uma pessoa que trabalhei 45 anos, reformei-me e que não tinha jeito para escrever. Ia escrevendo, mas nunca pensando ganhar dinheiro com isso. E trabalhou onde? Eu trabalhei na Portocel, que não era Portocel na altura, e 23 anos. E fazia o quê? Eu estava na contabilidade, que era uma coisa que sempre detestei. O meu sonho era trabalhar numa biblioteca, ou quê, mas comecei a trabalhar com 15 anos, quando estava a formar a empresa em Viana do Castelo, e então eu estava sozinho, eram 3 andares na Rua da Constituição, no Porto, e eu ficava ali, uma criança que tinha vindo da aldeia. Com quantos anos? 15. Comecei a trabalhar com 15 anos. E estava sozinho? Estava sozinho, porque os meus pais ainda estavam na aldeia, e eu ficava numa pensão na Rua Mozinho da Silveira. E então como é que passava o tempo? Passava o tempo a trabalhar ou tinha algum tempo livre para dar asos à sua imaginação? Todo o tempo livre. E havia lá uma máquina de escrever, e o responsável, que era o meu chefe direto, que por acaso era de Lisboa, mas que estava a morar no Porto, dizia-me: olha, isto não há nada que fazer, vai aprendendo a escrever à máquina. E foi aí que eu escrevi alguns poemas à máquina. Depois um dia rasguei aquilo tudo porque achei que não tinha piada. Porquê? E hoje arrepende-se? Não me arrependo. Não se arrepende de ter... Pois porquê? Daquilo era uma coisa engraçada para a memória. Pois, mas agora assim, o que não vale a pena, se não gosto, mais ninguém gosta. Sai fora. Sim, e aquilo até foi bom, porque depois, mais tarde veio... Eu tinha necessidade de escrever. E comecei a escrever e acho que estava muito mais responsável, porque já nem tinha saudades daquilo que fiz. Comecei a fazer completamente diferente, até porque vinha de uma aldeia, e quando vi o Porto, era como se visse Lisboa. Era uma cidade. Nós tínhamos um prédio lá que tinha 7 andares, na Praça Dom João I, e chamavam-lhe o Arranha-Céus.
E eu, quando entrei no Porto, fiquei deslumbrado a olhar para aquilo. E a partir daí é que comecei a crescer como pessoa e comecei a ter responsabilidade em tudo o que fazia, e acho que para escrever. Mesmo assim, eu tinha medo de mostrar as minhas coisas. Não é a família? A família, sim. A minha mãe é que não gostava muito. Tinha sempre medo que eu ficasse mal. Mas, filho, como é que tu fazes isto? E a resposta foi? A minha resposta foi: mãe, eu não tenho culpa. E eu continuo, olha, eu tenho de escrever senão morro. Que era mesmo Era uma assim. necessidade endémica que sentia? Era mesmo. E depois eu tinha muito medo de me aproximar dos artistas. Porque os considerei sempre aquelas figuras que em palco... Lá no pedestal, não é? Eram aquelas figuras que a gente olhava e parece que elas é que representavam parte de nós, daquilo que nós gostaríamos de ser. E portanto, eu tinha muito medo de chegar. E um dia, uma pessoa amiga disse-me: porquê é que não vais falar com a Ana Tércia Maria? Eu disse: nem penses, eu vou telefonar a Ana Tércia Maria. A que propósito? Ela não me conhece de lado nenhum. De lado nenhum. E era uma grande... Ela cantava canção lindamente, mas fado também, que era completamente diferente da voz. Mas um dia tanto me chatearam que eu telefonei. E ela disse: tenho todo o gosto em falar consigo. Mas ia-lhe oferecer algum poema? Eu não ofereço poemas a ninguém, que eu tenho vergonha. Sou incapaz de dizer a um artista: olha, tenho aqui... gostava de cantar isto ou aqui. Não consigo. Então como é que conseguiu dar a volta? Ana Tércia, eu tinha escritos ainda à máquina as primeiras coisas que tinha feito. Ele disse-me: traga-me alguma coisa daquilo que faz. Eu levei, já que ela pediu. Não levou nada da contabilidade? Nada. E ela foi... Porque isso não tem poesia nenhuma. Foi nada, era a coisa que eu mais... Seco. E eu acho que trabalhava muito bem, sempre foi responsável, mas era a coisa que eu mais gostava de fazer, portanto. E então, Ana Tércia, eu passei a ser um amigo do coração até 2 dias antes dela falecer. Quantos anos é que tinha quando a conheceu? 18, acho que foi 18. E ela dava confiança a um garoto? Deu, era muito simpática, eu gostava muito do feitio dela. As pessoas que a rodeavam diziam que não, que ela era muito esquisita, mas ela não era esquisita, era exigente. E então, quando chegámos à altura de mostrar aquilo, porque eu não mostrei logo, ela disse: então trouxe alguma coisa? E o Fernando disse que sim ou que não? Eu disse: trouxe, porque na terceira disse para eu trazer, eu trouxe. E então ela começa a ver uma coisa e diz assim: deste gosto, punha para aqui, deste aqui não gosto. E fez assim, escolheu uma série que gostava. Era uma seleção. E outra que não. E eu achei aquilo fabuloso. Porque geralmente nós podemos mostrar as coisas aos artistas e eles dizem: está tudo muito lindo, este é muito lindo, e não sei o que mais. Mas os verdadeiros amigos são aqueles que nos dizem na cara exatamente aquilo que pensam. Por isso é que eu fiquei a adorar a Ana Tércia Maria. E tenho a certeza absoluta que eu passei a ser visita de casa, convivíamos muito, eu fui para a casa dela, que ela tem lá para cima, para Favaios, e foi até ao fim, porque ela foi honesta comigo. E qual foi o primeiro poema que ela cantou? Eu não me lembro, ela cantou, eu acho que foi Mulher num Palco. Foi Mulher num Palco. Foi musicado por Rezende Dias. No centro deste palco, rodeada de luzes, microfones, alegria, eu faço e desfaço a madrugada nos meus dedos sedentos de poesia, dos versos que releio e que decoro, da pauta que eu estudo e exercito, é que faço a canção que rio e choro, é que faço o silêncio, faço o grito. Eu ponho neste palco a minha vida inteira, a força que nos une de dor e sobressalto.
escuta, nas palmas que me soa ao ouvido. Eu mato toda a fama desta luta e vivo esta canção de ter nascido no gesto dos meus braços de mulher. Há rios a crescer de sangue novo ao cantar uma canção onde estiver, e a música e os versos do meu povo. Eu ponho neste palco a minha vida inteira, a força que nos une de dor e sobressalto. Na minha voz ao vento eu cantarei à solta um corpo de mulher que ama a sua volta. Na minha voz ao vento eu cantarei à solta um corpo de mulher que ama a sua volta. E pronto, e a partir dele ela gravou mais uma série deles, que foram musicados pelo António Chainho também, pelo Eugênio Pepe. Ela só pedia a músicos cá de baixo que eu não conhecia nenhum. Mas o Eugênio Pepe, que ainda continua no Teatro Maria Vitória, Ainda continua. continua a tocar e a compor. Já lá vão tantos anos, meu Deus do céu. Eu acho que, por exemplo, há pouco falou aí, o Fernando falou no Rezendês, às vezes fala-se pouco nestes maestros a quem a música popular tanto deve. Tanto deu. Eu, por exemplo, eu escrevo teatro de revista. Fiz uma série de peças no Porto e um deles chamava-se Vidas à Moda do Porto, no Sá da Bandeira. E então não perdi aquela oportunidade, como era Vidas à Moda do Porto, fiz uma grande homenagem à dupla José Guimarães, poeta, o tal que fez 1000 e tal canções, a Rosa ao Peito e essa coisa toda, e ao maestro Rezende Dias. Eu era amigo deles, conheci-os pessoalmente, convivi algum tempo com eles também. Eu não aparecia muito porque eu sou um bicho do buraco. Eu tenho muito medo de aparecer, tenho medo de ser inconveniente com as pessoas, que as pessoas não estejam dispostas e para maturar ou assim. Eu não me misturo muito nos meios. Mas não tem consciência da sua qualidade enquanto poeta? Não. Eu acho que é normal tudo. Mas já recebeu prémios. Sim, mas... E os prémios, se calhar, não foram dados de livre e espontânea vontade, foram dados porque merecia esse galardão. Olha, e há bocadinho, voltando um pouquinho atrás sobre a Ana Tércia, o primeiro gravado foi A Mulher num Palco. Mas, entretanto, naquela altura faziam-se muitos festivais da canção, lá para o norte, o Festival da Canção de Tâmega, em Amarante, no Marco de Canaveses, onde ia a orquestra daqui de baixo com 32 elementos. Iam de Lisboa. E então a Ana Tércia, vamos concorrer aos festivais da canção daqui. Ela foi a Amarante, ganhou, e eu depois ganhei uma série de festivais lá, até que aquilo acabou. Tanto lá como no Marco de Canaveses. A seguir ao 25 de Abril? Sim. Foi bonito. E comecei a ter contacto com muitos artistas e eu disse, pronto, agora olha, já estou metido no meio, não posso sair. E a sua profissão de contabilista continuou em paralelo ou saiu? Sempre. Não, eu nunca deixei de trabalhar. Porque essa era a sua fonte de rendimento, não é? Completamente. Então tinha começado tão novo não ficou deslumbrado? Não fiquei porque sei o que é a vida artística. Infelizmente sei, não é? E como é que é a vida artística em Portugal? É muito incerta. E eu costumo hoje em dia ver alguns artistas que estiveram tão alto, lá em cima de tudo, e hoje estão aflitos, não é? Porque o mundo mudou,
apareceram mais oportunidades, foram dadas muito mais oportunidades. E provavelmente não se conseguiram adaptar. Perfeitamente. É que a gente tem de se adaptar às situações da vida, eles não. Há muitos que não se adaptaram e isso é muito mau para eles. E isto em termos de poesia também há evolução desde os seus 18 tenros anos até à atualidade? Hoje está muito mais maduro, obviamente que vê a vida de uma forma diferente. Completamente diferente. Os meus livros... Estes dois, por exemplo, Com Aposentado e Com Hora Marcada, de que é que estamos a falar? As Memórias de um Cão... As memórias... Eu não disse que eram cão aposentado, as memórias de um cão. Um cão aposentado, sim. Pronto, olha, são daquelas coisas que nos aparecem de repente as ideias, e eu que nunca tive cães na minha vida, lembrei-me de pôr um cão a falar sobre o mundo que via à volta dele. Como se fosse pessoa, aliás, o livro está no discurso de direito, é precisamente sempre o cão a falar. Mas é um cão já velhota. Não, mas ele começa, é o princípio do nascimento dele, de um cruzamento de um pastor alemão com uma cadela vadia. E, aliás, a rua onde ele nasce era a rua onde eu morava, no Porto. Portanto, acha que é um bocadinho autobiográfico? Em muita coisa, sim. Em muita coisa... A maneira como ele via as coisas, eu também as via. Estamos a falar do Porto de que década? Década de 40, 50? Não. Atual. Não, mas onde o Fernando nasceu em que ano? Eu nasci em 1952. 52 e veio para o Porto? Não vim para o Porto, eu nasci... Não, veio para o Porto com que idade? 15 anos. Com 15 anos? Sim. Portanto, anos 60. Uhum. Mas não é nada dessa época, é um cão dos tempos modernos. Porque da outra eu não conhecia muito do passado do Porto, nem das ruas, nem nada, e quando isso estava tudo na cabeça, eu então, vamos fazer o cão. E a relação com Hora Marcada? Com Hora Marcada. Eu lembro sempre daquela música do Destino Marca a Hora, do Tony de Matos. Com Hora Marcada, eu sempre pensei que era incapaz de escrever um romance. Era a poesia, era o teatro. Um romance, não, para mim era uma empresa impossível. Por causa das personagens, todas diferentes, com os seus tiques, com os seus toques e essas coisas. Mas um dia vi um anúncio num jornal de notícias de um casamento entre uma presidiária e um presidiário. E a partir daquele momento eu não tive mais descanso. Portanto, ela estava presa, tinha apanhado 7 anos, ele tinha apanhado 18 anos, que eu nem sabia pena de 18 anos aqui. Eu é que imaginei aquilo porque também não queria ver... O máximo no nosso sistema são 25. 25, pois, e ele era, ainda por cima, violador. Era um violador, psicopata completamente doido, e que se resolve em casar. Isso é verdadeiro? Não é verdadeiro. É tudo inventado? Tudo ficção. Eu descrevi uma cadeia que nunca entrei, e mais engraçado, depois concorri com isso, e agora assim, eles, olha, vou mandar, seja o que Deus quiser, porque eu não gosto muito de concursos. Mandei aquilo e quando recebo a notícia a dizer que tinha sido eu escolhido, diz-me, Sr. Doutor, em que cadeia é que o Sr. Doutor está a trabalhar? Eu disse, pela forma como estava descrita. Descrito tudo. E eu disse, olha, eu não sou doutor e nunca entrei numa cadeia. E eles ficaram doidos. Nem de visita. Nem de visita. Porque é uma coisa, eu digo sempre, eu tenho medo na condução, tenho tudo, porque eu só tenho medo de um dia ir para uma cadeia, que eu acho que morro logo. Acho que ficava com falta de ar, morria logo. Então como é que descobriu uma cadeia tão... com pormenores tão detalhados, passa o pleonasmo, que levou à pergunta de onde é que tinha estado? A experiência da vida, vendo filmes, a gente vê... Muitas séries de televisão. Sim, também, passadas nos presidiários. É isso, e aquilo ficava-me tudo na cabeça, porque era uma coisa que eu sabia que não podia lá estar. Não podia entrar numa coisa daquelas, e portanto fixava muito mais. E depois, ao mesmo tempo que via essas coisas, começava a pensar porque é que as pessoas estão ali presas. O que é que aconteceu? E às vezes por coisas muito graves, não é? E então resolvi fazer isto. Acha que este livro, por exemplo, Com Hora Marcada, dava uma boa série, um bom filme? Eu tenho de dizer isto e com toda a humildade, porque de facto já me disseram isso muitas vezes.
isto estava, mas é um filme, uma série, não sei o quê, porque tem bastante diálogo e é sobre as pessoas. Mas eu acho que isso é um sonho impossível, não é? Impossível, não é? Eu acho que sim. Porquê? Porquê que não acredita em si? Se calhar é um defeito que eu tenho, mas... Não, porque eu não quero acreditar em mim, porque se acreditar completamente em mim, acho que perco metade de mim mesmo. Eu tenho que ter muitas experiências, tenho que passar por muita coisa, mas quero tudo muito direitinho. De que outra metade estamos a falar? A metade de homem, normal, que está neste mundo, e depois a outra metade que pode surgir só porque o levaram até ali, já se julga uma estrela, o maior, e eu isso nunca quero atingir isso. Porque pode dar a volta à cabeça. Mas não aspira a ser mais conhecido, por exemplo, e mais reconhecido? Embora eu tenha dito que é um dos poetas mais cantados neste momento, poetas de fado, não é? Conhecido não me interessa muito. Reconhecido, um trabalho, também seria parvo se dissesse que não. Nós todos trabalhamos e gostamos que os nossos chefes, neste caso os leitores, tenham uma opinião. E se for boa, ótimo. Não é como trabalhar num emprego qualquer. E ser fadista, não, ser poeta de fado é um emprego como qualquer outro ou tem que ter alguns requisitos especiais? Eu acho que tem de gostar de fado, tem de perceber as emoções humanas para se escrever o fado, porque o fado é uma emoção humana, não é? Penso eu. Porque eu nunca aprendi, nunca pedi a ninguém ensina-me a fazer fados. A mim já me pediram. E eu digo, o fado, ensinar para escrever fado não se ensina. E não se escreve por encomenda, pois não? Não. Eu às vezes aceito alguns desafios, porque uma pessoa diz, olha, passei por isto e por aquilo, gostava tanto do fado sobre isto. Que contasse a minha vida. A vida, pois. E eu aquelas emoções bebo-as todas, não é? E sou capaz de fazer, mas não mostro isso à pessoa que me pediu. Nem para ela dar uma opinião? Não. Porquê? Porque acho que aquilo que... Se foi ali uma confissão que me fez, os outros não têm de ouvir. Ou não tem de saber que é ela a pessoa, é ela, ou de onde partiu sim. Essa confissão. O que é exatamente ser poeta de fado? É diferente de ser um poeta tout court? Tenho a sua vertente, porque tenho a métrica, que é obrigatória, porque... as sílabas não podem ser maiores, senão depois o artista não pode dizê-las todas, ou tem que ter alguma palavra ou assim. E para musicalmente cair tudo certinho. Eu, por acaso, como ouvia muito fado, eu sabia o alinhamento daquilo tudo. E, portanto, não tenho dificuldade nenhuma em escrever para vários estilos de música. Por exemplo, para a Cátia Guerreiro, que todos nós conhecemos e apreciamos e aplaudimos, também escreveu um fado. Eu não escrevi, está aí no livro. Está no livro? Está no livro. Mas ela canta. Canta. E ela... Que se chama o fado? De ti direi apenas. Ela viu o livro, encontrei em Viana do Castelo num concerto que foram lá fazer de homenagem à Maria da Fé, a Câmara de Viana. E o João Braga, o Jorge Fernando, a Cátia. Eu sempre gostei da Cátia desde o primeiro dia em que a vi na televisão. Nunca mais me esqueci, rodeada de jovens, ela com as mãos atrás das costas a cantar. E eu disse, ei, ela tinha dito, sou dos Açores, apresentou-se. Eu digo, dos Açores, olha esta voz. Traz ali aquela dor toda, daquela solidão e mar por todo lado. Pronto, comecei logo a pensar nas coisas. Mas nunca pensei na minha vida chegar perto da Cátia. Aconteceu ali... As pessoas estavam comigo e diziam, o Fernando escreve poemas de fado. E eu disse, escreve o quê? Não escrevo nada. Tu não lançaste o livro? E ela disse-me, eu gostava de o ter. E então eu mandei-lhe. E passado muito tempo, ela andava também por concertos por fora, recebo no Facebook uma mensagem a pedir-me autorização para cantar esse fado. E eu fiquei parado a olhar para aquilo e disse, não pode ser a Cátia Guerreiro, não pode ser. Deve ser outra Cátia qualquer. Não acreditava, mas estava lá a foto dela e tudo. Mas como agora também há páginas falsas, não é? Imensas. E eu fiquei com um medo terrível. E como é que esta mulher
vai pegar nisto. Isto deve-lhe dizer alguma coisa, porque aquele poema nem era, para mim, nem me dizia assim, foi mais um fado que fiz. Mas depois, mais tarde, vinha a saber de facto que ela escolheu aquele por alguma razão. E qual foi a razão? O amor. O amor. Espaço, estrela em céu suspenso que me falta, silêncio quase tenso, quase laço que aos poucos me sossega e sobressalta. Direi de ti apenas que és loucura, maré onde a minha alma anda perdida, no mar de solidão e de longura. Direi de ti apenas vida, de ti direi apenas que és um sonho que me alegra e que me agasta, corpo que sabe a uva e a medronho, que bebo e que respiro e não me basta. Direi de ti apenas que és verdade, jardim onde inventei a minha flor, num vendaval imenso de saudade. Direi de ti apenas, meu amor. Portanto, o Fernando é também um poeta, é um bocado é um lírico. Sim. É. Não é? Os sentimentos não são todos puros, não são todos meus. Eu bebo nos outros, mas de facto isso é lirismo puro, não é? E onde é que se vai inspirar? Às vezes basta ver um rosto, um gesto de mãos. Eu sou muito atento às pessoas. E então quando, em relação a mãos e a rosto, eu fico impressionado com aquilo e então daí nasce uma história que a pessoa não está a viver, de certeza absoluta, nem sequer nunca viveu, mas a mim ajuda-me muito. Disse-me também que era escritor ou autor de teatro de revista. O teatro de revista que fez é teatro de revista do Porto ou é uma coisa mais genérica? Eu acho que dá para ser apresentado em todos os lados. Eu pergunto isto porque se fosse, por exemplo, uma revista do Porto apresentada em Lisboa, provavelmente há coisas tão bairristas e tão locais que se calhar nós em Lisboa não entenderíamos, não é? Sim. Pode acontecer. Pode acontecer, sim, senhor. E eu tenho alguns sketches que é mesmo isso. É de lá. Quero falar um bocadinho disso. Quais são os personagens, os personagens tipo, não é? Ou típicos? Típicos. As mulheres de bairro, por exemplo.
aquela conversa toda, que eu tenho de ter muito cuidado, porque senão aquilo é palavreado, são palavrões do princípio até ao fim, não é? Eu Sim, tenho de dar sobram a volta. algumas palavras pelo meio, não é? Sim. mas que surtiam efeito junto do público, e às vezes ouvi no Sá da Bandeira, enquanto estavam a representar, olha que eu, com um F, e da plateia respondiam, diz, é tal, e diziam a palavra. Era a plateia que dizia. Por acaso foi muito giro. E tanto é que ainda há pouco o Raposo esteve no Porto com a Vera Mónica. O Zé Raposo. Sim, eu por acaso estava na sala, fui ver o espetáculo. Vou levar-te comigo. E o público, ele delirou. E chegou uma altura que ele estava nas quintas dele, como se costuma dizer, porque o público puxava por ele para dizer as neiras. Aquele público do Porto é assim. Porque mesmo nós a falarmos, eu conheço muito bem o dialeto do Porto e adoro, e de vez em quando também falo, nós a dizermos bem de uma pessoa, damos-lhe cada nome, que é uma asneira. Dê-me lá um exemplo, desde que possa. Não posso, senão tinha de pôr pipi. Um aproximado. Eu não tenho pipi, porque isso custa dinheiro, eu não tenho. Aí gostei dessa, olha. Parece uma deixa de revista. Parece, e é mesmo, tá? Senão isto... Não, e aqui o que é dito é o que vai para o ar. Pois não, até melhor não dizer. As pessoas isso é que eu tenho pena. Tem. Por exemplo, sabe como é que... Isto é assim um bocado, mas pronto. Então, vai disto. Vai disto. Vai. Nós, quando ouvimos uma pessoa no Porto, por exemplo, a cantar fado, muito bem, com alma, aquilo é que é cantar fado, dizemos logo, epá, tu cantas para caralho. Pronto, é o maior elogio que podemos dar. Não é nenhuma asneira. Pois. É mesmo sentido do coração. É isso, é quando as mães tratam os filhos, sai-me daqui, filho da... Está tudo dito. Está tudo dito, porque elas são as mães, mas dizem aquilo e não estou a falar delas próprias. É isso mesmo, mas dizem aquilo com pureza, porque é mesmo assim. Eu gosto muito do linguajar do Porto, que muita gente pode não entender, acha que aquilo é muito má criação, porque depois aquilo é levado para os extremos dos futebols e das claques, e fica um bocadinho desvirtuado. Mas em teatro resulta imenso. Claro, e as pessoas adoram, obviamente. Há diferenças entre ser fadista no Porto e ser fadista em Lisboa? Nós no Porto, neste momento, temos 1, 2, 3 casas onde se pode ouvir fado, onde os turistas podem ouvir fado, porque pelo menos 2 delas fecham às 11h30 e quase não tem portugueses. Eu fiquei muito triste uma vez que fui pela primeira vez e às 11h30, mesmo sem pedir a conta, vieram trazer a conta, porque queríamos fechar. Também estava eu e mais 3 pessoas que foram comigo, portugueses, o resto eram estrangeiros, têm aqueles horários todos para cumprir. Há depois a Casa da Mariquinhas, essa sim vai até mais tarde, mas também vivem do turismo. Porque no Porto, e depois do fado ter sido levado a património imaterial da humanidade, foi um bestiavias, é uma loucura. Não estão a cantar fado, estão a matar fado. Eu já tenho dito isto publicamente às pessoas. Mas o que é isto? Há pessoas que vão ao restaurante, pagam um jantar só para poderem cantar 1 ou 2 fados. Que não é cantar, pronto, abrem a boca. Porque é impossível. Não sabem dizer, trocam as palavras todas. E têm liberdade para o fazer? Eu? Não, as pessoas que lá vão têm liberdade para cantar? Têm, se pagarem. Se pagarem? Pois, porque é o chamado fado vadio. Não, isso é tipo karaoke. Sim. Pois, mas aquilo eles chamam fado. Ontem foi uma noite. E põem em grandes cartazes uma grande gala de fado. É um grande galo. Exatamente, o Fernando sai de lá com um grande galo de fado. Eu quantas vezes, eu tenho, para falar das coisas, tenho de conhecer. E, portanto, frequentei esses locais. E sou, por exemplo, numa casa que eu era amigo, sou amigo ainda, muito amigo, da dona. Ele me disse, Fernando, já sabe como é, mas é assim que ganho dinheiro. E tinha a casa sempre cheia, aquilo era... E depois as pessoas diziam, eu cheguei primeiro que aquele, e aquele já vai cantar, e eu ainda não canto.
E eu, quando vinha embora... Aquilo era por ordem de chegada. É por ordem de chegada, só faltava ter a senha. Se calhar... E eu, quando saía lá, dizia para a dona, olha, eu gosto tanto de vir aqui porque gosto de ti, e come-se bem, por acaso, e é barato, mas vou chegar a casa, vou ter de pôr a Amália, senão não consigo ir para a cama. Era mesmo. O fado está, acho que estava analisado. Em Lisboa, penso eu, também não conheço as casas todas, não é? Mas também me disseram na sexta-feira, que só em Alfama, na parte mais alta, há 32 casas a dar fado. Ou seja, o que há de mais em Lisboa há de menos no Porto. É mesmo. Hoje... Aliás, os artistas do Porto, os melhores de fado, vieram todos para Lisboa. Beatriz da Conceição. Beatriz da Conceição, para a qual também escreveu. Sim, sim. A Dona Bia? A Dona Bia, que era minha amiga, frequentava a minha casa, mas eu nunca lhe mostrei nenhum poema. Olha, lá está, o princípio da conversa. Porquê é que não faz isso? Não faço, não consigo mesmo. Não é o querer que as pessoas me peçam, nem pensar. Completamente oposto a isso. Eu é que não tenho coragem de dizer, olha, parece que estou a vender, eu sou incapaz de vender um botão. Já a minha mãe dizia a mesma coisa. Nós não... Portanto, seria um mau vendedor, não é? Completamente. Aliás, eu adoro e tenho um respeito enorme pelos vendedores. Este que bate esta porta, bate a outra. Eu digo sempre, eu só bati a uma. Não consigo. Ia-me logo embora. Porque ser vendedor não é nada fácil. E tenho um respeito muito grande. E, portanto, eu sou incapaz de vender. Portanto, não dava. Mas vende sonhos, seguramente, e vende poemas muito, muito bonitos na voz de três, apenas para citar três fadistas, Cátia Guerreiro, Beatriz da Conceição e Natércia Maria. Curiosamente, três mulheres, e para homens não escreve? Eu gosto mais de mulheres a cantar. Os homens que me desculpem, não é? Me desculpem mesmo, mas acho que elas são... E porque depois o fado também não é só a letra, nem só a música, nem só a voz. Tem de ter a alma e também de ter visual. Eu, quando vejo uma mulher a cantar um fado com um vestido bonito, agora já cantam com uma mini saia... E com jeans. E com jeans e sem postura nenhuma. Pronto, o fado pode ser mais bonito e a voz, mas eu saio amargurado daquilo. Porque eu acho que o fado é tão importante, e por isso chegou onde chegou, porque representa a nossa alma, é a nossa saudade perante o mundo, e tem de ser muito bem tratado. E muito bem cantado. E muito bem cantado. Muito bem cantado. Ai, esta ausência de mim, esta lenta nostalgia, ai, esta noite sem fim, na nossa cama tão fria, ai, este já não saber se te recuso ou desejo, ai, este não entender porque me negas um beijo, meu amor, amor que eu quero, meu desespero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vai morar dentro de mim, meu amor, amor que eu quero, meu desespero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vai morar dentro de mim. Ai, este riso algemado, como se fosse um queixume, ai, este corpo gelado, sem o teu corpo de lume, ai, esta boca sedenta, a limitar-me os espaços, ai, esta fome violenta de te prender nos meus braços, meu amor, amor que eu quero, meu desespero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vai morar dentro de mim, meu amor, amor
quero, meu desespero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vem morar dentro de mim. Meu amor, amor que eu quero, meu desespero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vem morar dentro de mim. Fernando Campos de Castro, foi um grande prazer ter-o aqui comigo a apresentar O Cão Aposentado e Com Hora Marcada, mas não o posso deixar sair sem, à má fila, digamos assim, pedir para lhe dizer um poema. Ou pelo menos um excerto de um poema. De cor. Ui, de cor. Não sabe. Eu acho que mas eu tenho medo de me enganar. Estamos no VAR. E se enganar, enganou. É só um único poema que eu me lembro, mas às vezes não dá. E vamos começar pelo título. Regresso. Eu hei de voltar aqui em horas serenas, mas não como pessoa. Estou cansado. Como ave, talvez, sim, sem estas penas, para sonhar os sonhos, para viver os sonhos que hei sonhado. E correrei nu nos campos verdes, e beberei no rio da distância, para matar a fome destas sedes que me queimam a alma desde a infância. Depois eu abrirei as minhas asas e pedirei à noite que me aceite, quando voar sozinho sobre as casas que não têm lugar onde me deite. No ombro de um penhasco farei ninho, e voarei depois em céu aberto, tão bêbado de luz, tão louco e tão sozinho, mas finalmente feliz e enfim liberto. Espero que seja um bom presságio para regressar de novo quando tiver novos trabalhos. Muito obrigado, Fernando Campos de Castro. Eu é que agradeço. E até à próxima, que seja breve, está bem? Muito obrigado.